Lá. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem interessante de um material fascinante. Trechos do livro A Grande Casa de Deus, do Max Lucado. A ideia principal é, assim, muito forte. E se a oração do Pai Nosso não fosse só uma oração, mas tipo a planta baixa de uma casa espiritual? Uma casa que Deus construiu para nossa alma, um lugar seguro, sabe? Um lar para o coração. É uma perspectiva que muda tudo, né? Pensar nessa oração, a mais famosa talvez, não como um dever, mas como um convite para morar mesmo. O Lucado nos desafia a ver cada frase como um espaço, um cômodo funcional dessa casa, e ela foi projetada para suprir nossas necessidades mais profundas. Isso se a gente decidir morar em Deus, né? E não só fazer umas visitas de vez em quando. Então, a nossa missão aqui é explorar como seria viver nessa grande casa. Que tal a gente começar pela porta da frente? Pai Nosso. Bom, entramos na sala de estar. A frase aqui é Pai Nosso. O livro dá um destaque para a palavra aramaica Abba. É um termo muito íntimo para pai. E a grande virada de chave aqui, eu acho, é a adoção. A ideia é que Deus nos adota não porque a gente merece, mas por puro desejo dele, por amor, como está lá em Efésios. É algo que a gente recebe, não conquista. Exatamente. E essa adoção, por ser recebida, traz uma segurança fundamental. O Lucado até conta uma história muito bonita, né? Sobre uns pais adotivos que ele conheceu. Eles ficaram, tipo, um mês sem conseguir parar de sorrir depois que receberam um filho tão esperado. Isso mostra um pouco do desejo de Deus por nós, sabe? De ter a gente na família dele. É verdade. Mas essa segurança toda, será que é fácil sentir o tempo todo na prática? Como a gente lida com a dúvida, mesmo sendo adotados? É um ótimo ponto. O livro toca nisso lembrando daquela parábola do filho pródigo, né? Ou até da experiência do próprio Lucado que fugiu de casa quando era criança porque não gostava das regras. A rebeldia dele ali naquele momento não mudou o fato de que tinha um pai esperando na mesa. A segurança não está na nossa constância, está na dele. Romanos 8 é claro, né? Nada pode separar a gente desse amor de pai. Essa segurança que não se abala nos leva direto para a fundação da casa. O livro liga isso à palavra estás. Deus é, agora, presente, constante. Não é só uma figura do passado ou uma esperança para o futuro. É a rocha firme do agora. A analogia que ele usa é muito boa. Qual era mesmo? A do avião. Quando a gente entra no avião, a nossa confiança não está na nossa habilidade de voar, né? Está na engenharia, na solidez da máquina. Da mesma forma, a nossa segurança espiritual depende da força de Deus, que não muda. E essa força se mostra de um jeito bem concreto, por exemplo, nos nomes de Deus lá no Antigo Testamento. O livro ressalta que não são só títulos, sabe? São descrições do caráter de Deus que as pessoas aprenderam na experiência. Jeová Jiré, o Senhor proverá. A gente vê isso na fé do Abraão lá no Monte Moriá. Isso. E tem Jeová Rafá, o Senhor que cura, que foi revelado para Moisés naquelas águas amargas. Jeová Shalom, o Senhor é paz, que o Gideão experimentou antes de uma batalha que parecia perdida. E por que esses nomes, que surgiram de experiências tão antigas, ainda são importantes para a gente hoje? Porque eles lembram a gente que Deus age concretamente nas diferentes áreas da nossa necessidade, na provisão, na cura, na paz. Meditar nesses nomes, nessas provas históricas do cuidado de Deus, isso solidifica a nossa confiança na fundação dessa casa. É saber que o chão que a gente pisa é firme. Subindo um pouco na estrutura da casa, a gente chega no observatório. Ele está conectado com a frase que estás nos céus. O ponto central aqui é a perspectiva. O Lucado nos lembra que, quando a gente reconhece o tamanho do poder de Deus, que fica claro na criação, como o Salmo 19 celebra, a gente ganha a confiança de que Ele pode sim lidar com os nossos problemas, por maiores que eles pareçam. Aquele que rege as galáxias certamente se importa com a gente, né? Exato. A experiência pessoal que o Lucado conta, de visitar a oficina do pai quando era pequeno, ilustra isso muito bem. Ele ficou maravilhado com as ferramentas, com a habilidade do pai para construir um simples carrinho de rolimã.
Algo que para ele era impossível, era uma questão de escala, de capacidade. Ver a oficina do Pai Celestial, o universo, dá essa mesma sensação, sabe? De admiração e confiança. É verdade. Como Jesus mesmo argumentou em Mateus 6, né? Se ele cuida das aves, vai cuidar de nós. E toda essa beleza da criação, o livro argumenta, é um presente dele, para nós. E essa grandeza toda, essa perspectiva lá do alto, naturalmente leva a gente para um lugar de reverência. É a capela da casa, o espaço do santificado seja o teu nome. Santificado, como o livro explica, que é de santo, separado, tipo um corte acima. Diante dessa santidade que vai além da nossa cabeça, o que resta para a gente fazer? Muitas vezes o silêncio. A história do Lucado nas Cataratas do Iguaçu é muito forte nisso. Ele estava tentando descrever a grandeza daquilo para a mãe, no telefone, mas o barulho da água era tão ensurdecedor que as palavras dele pareciam pequenas, sabe? Quase irrelevantes. A realidade ali, avassaladora, impôs o silêncio. Era a única resposta que cabia. A presença de algo tão maior cala as nossas tentativas de explicar, né? Exatamente. E a experiência de Jó talvez seja o exemplo bíblico mais forte disso. Depois de um tempão discursando, tentando entender o sofrimento, questionando Deus, ele é confrontado pela majestade divina falando de um redemoinho. Deus pergunta para ele sobre as maravilhas da criação, sobre mistérios que Jó não conseguia nem começar a entender. E a resposta do Jó: sou pequeno demais. Ponho a mão sobre a minha boca. Ele se cala. A reverência aqui não é medo, é um reconhecimento profundo da grandeza de Deus. Isso. E reconhecer essa santidade, essa qualidade de ser um corte acima, não é só um ato de adoração. Também nos dá um ponto de referência, sabe? Um ponto fixo nas tempestades da vida. A imagem que o livro traz é a de um marinheiro que, no meio da tormenta, fixa o olhar numa luz firme lá na costa para não perder o rumo. Focar na santidade de Deus, que não muda, nos ancora. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse silêncio reverente da capela, a gente conhece a Deus de um jeito mais profundo. Avançando agora para o centro de comando da casa, chegamos ao trono. É onde a gente faz aquele pedido ousado: venha o teu reino. O livro enfatiza que isso não é uma súplica tímida, não. É um convite confiante para Deus reinar soberano em todas as áreas da nossa vida. E de onde vem essa ousadia toda? Vem do fato de que somos filhos do Rei. Hebreus 4 nos encoraja a chegar perto do trono da graça com confiança. A dinâmica familiar aqui é fundamental. O Lucado ilustra isso com aquela história engraçada da filha dele, a Sara. Com aquela insistência carinhosa de filha, chamando ele de papai, ela convenceu ele a levar uma escrivaninha para casa no mesmo dia. Mudou os planos dele. Ela sabia que tinha acesso, que podia pedir. E isso reflete um pouco a nossa posição diante de Deus. Sim, total. E a história de Esther, né? Arriscando a vida para se apresentar ao rei sem ser chamada, também mostra como uma abordagem corajosa ao trono pode ter consequências que mudam tudo. Salvou um povo inteiro. E como esse pedido pelo reino se liga com a nossa vida prática? Isso nos leva direto para o estúdio, que é o lugar onde a gente busca alinhar nossa vontade com a dele. Seja feita a tua vontade. Mas discernir a vontade de Deus pode ser um desafio, né? Não é sempre claro. Sem dúvida. É complicado às vezes. O livro usa a história dos discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, para mostrar como a gente pode estar confuso sem perceber o plano de Deus acontecendo bem na nossa frente. E como Jesus revela a vontade dele para eles naquele encontro. Primeiro, valorizando a comunidade de fé, eles no começo duvidaram do que as mulheres disseram. Certo. Segundo, recorrendo à palavra dele, Jesus explicou as escrituras para eles. Terceiro, através do relacionamento pessoal, caminhar com Jesus, abriu os olhos deles. E, por último, pela paixão que ele acende, o coração deles ardia enquanto ele falava. Buscar a vontade de Deus envolve tudo isso, sabe? Entendi. E essa busca, esse convite ao reino, tudo isso é energizado pela oração que acontece na fornalha da casa. Está ligada à frase assim na terra como no céu. A oração é descrita como esse elo vital que conecta o céu e a terra. É o combustível que mantém o fogo da casa aceso. Um exemplo simples, mas poderoso, é o daquele mensageiro anônimo que foi até Jesus por causa do Lázaro, em João 11.
Aquele ato de intercessão colocou em movimento a ação de Deus. E aquela visão de João em Apocalipse, onde o céu faz uma pausa de quase meia hora para dar atenção total às orações dos santos subindo como incenso. É impressionante. Mostra o valor imenso que Deus dá para a nossa comunicação com Ele. E é interessante notar o jeito como o mensageiro falou com Jesus sobre Lázaro. Senhor, aquele a quem amas está doente. O foco não foi no mérito do Lázaro, mas no amor de Deus por ele. Ah, que interessante isso. Isso lembra a gente que o poder da oração está fundamentalmente em quem ouve. As nossas preces aqui na Terra ativam o poder do céu. Descendo agora para as áreas mais do dia a dia da casa, a gente chega na cozinha. É o domínio do "o pão nosso de cada dia dá-nos hoje". Aqui, a gente trata da provisão de Deus para as nossas necessidades básicas. O livro aborda isso de um jeito leve, menciona até uns hábitos alimentares meio estranhos, É verdade. mas foca em duas regras importantes da cozinha de Deus. A primeira é a dependência. A gente deve pedir com confiança, sabendo que Deus se comprometeu a nos sustentar. O Salmo 37 encoraja a gente a confiar nele, porque ele vai cuidar da nossa alimentação. E muitas vezes, como Davi reconheceu lá em 1 Crônicas, a gente ora pedindo provisão e só depois percebe que a despensa já estava cheia. Porque no fim das contas, tudo vem das mãos de Deus, né? A segunda regra é a da confiança no cozinheiro. Isso significa aceitar a porção diária que ele nos oferece, mesmo que venha com os brócolis das dificuldades, junto com os biscoitos Oreo das bênçãos mais fáceis. Essa analogia é ótima. O Lucado até conta, com humor, daquele desejo dele de infância de comer só massa crua de biscoito e a decepção que foi quando ele finalmente fez isso na faculdade. Confiar no cozinheiro é aceitar que ele sabe o que é melhor pra gente, que até as dificuldades podem cooperar para o bem, como Romanos 8:28 e Filipenses 4:12 ensinam. Ainda nessa área de sustento e proteção, se a gente olhar para cima, a gente vê o telhado. É a cobertura do "perdoamos as nossas dívidas". Estamos debaixo da proteção da graça de Deus. A analogia do banco que o livro usa é muito clara. A gente tem uma dívida espiritual com Deus que não dá para pagar. Estamos com fundos insuficientes. Mas ele, num ato extraordinário de amor e justiça, pagou essa dívida que não era dele. Fez isso através do sacrifício de Cristo. Passagens como 2 Coríntios 5 e Gálatas 3 detalham essa substituição, né? E a palavra final de Jesus na cruz, tetelestai, João 19:30, era um termo comum no comércio da época. Significava "está consumado" ou, literalmente, dívida paga. Esse é o nosso telhado, a certeza do perdão completo comprado por Cristo. Essa graça, esse favor que a gente não merece e que cancela a nossa dívida é a cobertura segura sobre as nossas cabeças. Mas essa cobertura tem consequências práticas imediatas. Isso nos leva ao corredor da casa, onde a oração continua, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, logo depois da oração modelo, deixa isso bem claro. A graça que a gente recebe tem que fluir através de nós para os outros. Agir como um cobrador implacável com quem nos deve alguma coisa, seja material ou emocional, isso tem um custo altíssimo. Gera isolamento, amargura, pode afetar até a nossa saúde física e espiritual. A imagem de ir ao mercado é usada aqui. A medida que a gente usa para dar aos outros, seja perdão, generosidade ou até julgamento, é a mesma que Deus usa com a gente. Jesus ensinou isso em Lucas 6. A história daquele senhor, Harold Staub, que se reconciliou e perdoou a esposa dias antes dela falecer de repente. É um lembrete forte da urgência e da paz que o perdão liberado traz. A gente não sabe quanto tempo tem, né? Verdade. Por fim, chegamos aos muros da casa. Eles estão ligados à petição "não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal". Aqui a gente pede a proteção do Pai contra os ataques do inimigo, Satanás. É importante notar, como o livro esclarece bem, que isso não significa que Deus nos tenta. Tiago 1 afirma que Deus não tenta ninguém. Correto. É mais como o pedido de uma criança que confia no pai para guiá-la por um caminho perigoso, sabe? Mantendo-a segura.
O Salmo 37 fala sobre Deus firmando os passos do justo. A gente sabe que Satanás é uma força real e que se opõe aos planos de Deus, mas o poder dele é limitado, como 1 João 4 assegura. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O ponto fascinante que o livro explora nesse capítulo sobre os muros é como Deus, na soberania dele, pode até usar as ações de Satanás como uma ferramenta involuntária. Como assim? O livro sugere algumas maneiras, por exemplo, para refinar os fiéis, como no espinho na carne de Paulo ou nas provações de Jó. Para despertar aqueles que estão meio espiritualmente adormecidos, talvez como Saul sendo atormentado por um espírito mau, ou na disciplina aplicada àquele homem imoral em Corinto. E até para ensinar e fortalecer a igreja, como Pedro sendo peneirado para depois poder confirmar os irmãos. A ironia maior de todas é que a maior investida de Satanás, a crucificação de Jesus, se tornou a maior vitória de Deus. Os muros da casa guardados por Deus são seguros. E dentro desses muros seguros, a gente não vive sozinho. Isso nos leva ao aposento familiar. Os pronomes nosso e nos, que aparecem o tempo todo na oração, são um lembrete constante. Pertencemos a uma família incrivelmente diversa, né? Com diferentes culturas, origens, até interpretações, mas unida por necessidades fundamentais e comuns. Exatamente, todo mundo precisa de um pai e um aba. Todos nós somos, na linguagem direta do Lucado, mendigos, dependendo do pão divino de cada dia, e todos somos pecadores que precisam desesperadamente da graça que vem do telhado e da força protetora dos muros. A interdependência é inevitável. A analogia das gêmeas siamesas Ruth e Verena Cade, que o livro menciona, é uma imagem forte dessa interdependência. Unidas pelo coração, elas tiveram que aprender a cooperar em tudo, andar de lado, juntas, compensando as limitações uma da outra para simplesmente conseguir viver. Isso espelha um pouco a nossa realidade no corpo de Cristo. E a história da filha do Lucado, a Jenna, que ofereceu uma rosquinha para um passageiro super rude e egoísta num avião, ilustra a necessidade da gente estender graça uns aos outros nessa família, mesmo quando parece que a pessoa não merece nem um pouco. É um reflexo da graça que a gente mesmo recebe o tempo todo. Essa jornada completa pela casa, explorando a segurança do Pai, a perspectiva do céu, a reverência na capela, o acesso ao trono, a busca pela vontade de Deus, o poder da oração, a provisão diária, o perdão recebido e estendido, a proteção dos muros e a vida em família nos leva naturalmente de volta ao ponto de partida. Mas com uma compreensão mais profunda, eu acho. A gente volta para a capela para a doxologia final, porque tê-lo ao reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É um retorno à adoração, né? Depois de reconhecer tudo que Deus faz por nós e nos oferece nessa casa, a resposta final é magnificar a Ele, como o Salmo 34 convida, e focar nele como Colossenses 3 instrui. Essa declaração final afirma 3 verdades absolutas: a soberania que ninguém contesta, reino; a capacidade que não tem limite, poder; e a majestade que não tem comparação, glória. Tudo isso pertence somente a Deus. O exemplo de Jesus acalmando a tempestade lá no Mar da Galileia, Marcos 4, é uma demonstração muito viva desse poder e autoridade. Enquanto os discípulos estavam apavorados, para Jesus a tempestade obedecia ao comando dele. Reconhecer que o reino, o poder e a glória são dele e não nossos é libertador. E como o livro aponta com aquele toque de humor na história da esquiadora desajeitada que tenta impressionar, esse reconhecimento protege a gente de tentar escalar umas montanhas perigosas que não são nossas. Tentar ser o salvador do mundo, o Monte Messias, viver achando que a gente é totalmente autossuficiente, o Monte Autossuficiência, ou buscar o aplauso e a glória para nós mesmos, o Monte do Aplauso, são empreitadas que vão dar errado e muitas vezes vão nos deixar constrangidos. A oração nos coloca de volta no centro, na verdade fundamental. Tudo pertence a Ele. Então, a gente percorreu a grande casa de Deus usando a oração do Pai Nosso como nosso guia. Fica claro que ela é muito mais do que palavras para repetir. É um projeto de vida, um convite para morar continuamente na presença, na provisão e na proteção de Deus. Um verdadeiro lar para a alma, como Davi desejava lá no Salmo 27.
O próprio Lucado menciona que usa essa estrutura no dia a dia, encontrando em cada cômodo o que ele precisa para cada situação. E depois dessa exploração toda, talvez a reflexão que fica pra gente seja esta. Se essa casa foi projetada por Deus, com tudo que a gente precisa para ter segurança, sustento, um relacionamento profundo com Ele e com os outros, o que, na prática, nos impede de fazer dela nossa morada permanente? Por que tantas vezes a gente se contenta em ser só visitante esporádico, em vez de ser habitante que explora e aproveita cada cômodo diariamente? E, numa nota mais pessoal talvez, qual cômodo dessa casa grande e acolhedora está precisando de mais atenção na nossa vida nesse momento?